Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos fazer uma síntese do realismo e do impressionismo, né? Um resumo para que a gente possa gravar melhor, ok? Lembrando, pessoal, que a gente já estudou o realismo, né? O impressionismo também. E aí a gente vai dar uma lembrada aí, ok? Vamos nós. O realismo, galera, ele, na verdade, deixa eu botar minha canetinha aqui. Na verdade, o realismo ele vai surgir é, ah, no início, né? Aproximadamente no início da primeira metade do século XIX. Contudo, ele vai ganhar força mesmo na segunda metade. Né? O que acontece? Na primeira metade, nós vamos ter um embate, a briga do neoclassicismo e do romantismo. Depois, desculpem, nós vamos ter já na segunda metade a presença mais forte do realismo, porque nesse período vai estar acontecendo a segunda revolução industrial e o imperialismo. Tá? O que foi o imperialismo? Foi um momento em que os colonizadores, né, os países colonizadores, muitos países europeus, vão fazer uma nova colonização, vão colonizar novos lugares, né? Ainda mais porque a indústria ela precisava e precisa de pessoas que venham consumir seus produtos. Não adianta produzir sem ter quem consuma, né? Não adianta ter produtor sem ter consumidor. Então, se tratando de indústria, ela precisava de se ter pessoas para comprar, né, os seus materiais. Então, elas vão fazer uma nova colonização. Então, o realismo ele vai ganhar força, ele vai surgir muito sutilmente na primeira metade, mas por isso que eu coloquei, surge aproximadamente na segunda, porque vai ser nesse período que ele vai ganhar sua maior força, tá? Ele vem em oposição ao neoclassicismo e romantismo. Por quê? Vamos lembrar, o neoclassicismo, nós vamos ver mais para frente, o neoclassicismo é baseado nos ideais da arte greco-romana, né? Naquele pensamento dos deuses, nas esculturas, né? Dos deuses, do sagrado. E o romantismo é um exagero, né? Exagero da realidade das emoções. O realismo, nós vamos ver aqui para frente, ele vai surgir justamente contra isso tudo aqui. Por isso que eu coloquei surge em oposição. Ele vai acontecer contra isso aqui. E aí, porque nós vamos ver mais aqui para frente. Deixa eu adiantar. O homem, deixa eu tentar mudar minha caneta aqui. O homem europeu, diante da industrialização, aprendido a utilizar o conhecimento científico e as técnicas para interpretar e dominar a natureza, se convenceu, isso é importante, de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Isso aqui já mostra, né? No caso, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade, uma crítica já aqui ao romantismo. Por quê? Lembrando que o romantismo foi um período que um dos períodos que o homem mais foi subjetivo e emotivo. Né? Lembre-se que o romantismo, nesse caso, está relacionado mesmo a romance, a paixão. E o homem europeu é um homem já industrializado, é um homem com pensamento diferente, ele precisa estar sóbrio, né? Ou seja, ele precisa estar atento ao que acontece.
Imagine, gente, nesse período, se uma pessoa vai lá e fica emocionada, gente, fica emotiva, apaixonada, emocionada, sem prestar atenção, ele vai se lascar com a máquina, porque nesse período aqui ainda, as máquinas não têm muitos modos de proteção, né? Na verdade, proteção para nós. Exemplo, a máquina que enrola, faz os pãezinhos, né, que a gente come, pão francês, brisolinha, o nosso bendito e abençoado pãozinho da manhã é uma máquina que tem 2 rolos e elas trabalham juntos para enrolar a massa. O padeiro vai jogar a massa ali e ela vai já soltar num formato enroladinho, bonitinho, que a gente vê. O que acontece, galera? Se a pessoa não tiver um cuidado, né, essa máquina é capaz de ter uma força bem grande de destroçar o nosso braço. Então, a pessoa, o homem europeu, ele está dizendo, a industrialização está acontecendo e eu tenho que estar atento. E o artista também vai dizer a mesma coisa. Cadê? Somente, deixa eu ver aqui, o que podia ser podia ver ou tocar era considerado real. Então, o objeto agora, né, vai ser valorizado. O sóbrio e minucioso, lembrando que para a indústria você tem que estar atento e tem que estar sóbrio e minucioso. E a expressão da realidade e dos aspectos descritivos. Para o artista realista, ele não precisava mexer em mais nada. A natureza estava pronta, é real, ela é linda como ela ela tem muitos pontos descritivos e eu não preciso alterá-los, tá? E o que acontece, gente? Na arquitetura, né, os engenheiros e arquitetos vão procurar o quê? Responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. Que necessidades são essas? Fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. E aqui eu entro num ponto, essa questão da burguesia. O realismo, ele vai aproveitar, nós vamos falar mais à frente de uma situação, um nome que vocês vão ouvir, chamado pintura social, e vai fazer uma crítica a esse povo aqui, ó, a nova burguesia. Esse povo aqui, ele vai ser criticado, porque eles vão colocar um jugo, melhor dizendo, muito pesado em cima dos operários. E aí, mas vamos voltar aqui, lá na frente eu falo sobre a pintura social. O pessoal estava na periferia, não, minto, na zona rural das grandes cidades. Só que devido ao processo de industrialização, precisava muito que os trabalhadores ficassem próximos às fábricas, né, como um todo, para mostrar ali, estar próximo a qualquer problema, que as fábricas praticamente não paravam. Os arquitetos e engenheiros vão construir moradias, entre outros, né, ia falar artefatos, entre outros locais, para atender a necessidade do povo. Porque as fábricas, é óbvio, elas já existiriam, mas as estações ferroviárias eram imprescindíveis. Porque nesse período, principalmente na Europa, muita coisa até hoje é transportada por trens, né? Imensos trens, imensos vagões. Precisava-se de armazéns para armazenar o que chegava pelas ferrovias e também armazenar o que poderia ser vendido nas lojas. As bibliotecas funcionavam a favor das escolas, né? Aqui os trabalhadores estão colocando seus filhos para estudar e precisam, né? É até bom porque as crianças ficam estudando e os pais vão estar trabalhando, né? Geralmente era o pai, a mãe, as mulheres pouco trabalhavam, as mulheres que trabalhavam, coitado, levavam o raio nesse período. Hospitais é importante, né? Porque no processo de industrialização muitas pessoas se feriam,
né? Então tinha que ter os hospitais próximos também. E, obviamente, as moradias, prédios, casas, né? Apartamentos, no início. E aí nós temos duas pessoas, né, importantes, que vai ser Joseph Parkinson, que vai criar, né, vai construir o Palácio de Cristal, mas não é o Palácio de Cristal que nós temos aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né, em Petrópolis, mas sim um Palácio de Cristal que está lá em Londres. É lindo, está imenso, todo de cristal, de vidro, e ele vai mostrar o trabalho do ferro fundido. Ah, que legal, gente, os passarinhos estão participando da minha aula. Não sei se está dando para captar pelo microfone. E outro exemplo que é mais nítido para nós é a Torre Eiffel, que foi construída em 1889, ou seja, no ano da nossa proclamação da República, né? E aqui nós temos uma imagem da Torre Eiffel, uma imagem um pouco mais panorâmica, mas a gente percebe a grandeza da Torre Eiffel, né, gente? Em detrimento, em relação à cidade de Paris, né? A Torre Eiffel é muito grande, como eu já comentei com vocês, aqui nessa parte de cima fica, né, uma espécie de casa, como se fosse um apartamento, né? E foi Gustavo Eiffel que construiu, né? Inclusive foi ele, o mesmo construtor daqui, que projetou e construiu o nosso Cristo Redentor. O Cristo Redentor foi um presente que o Brasil ganhou, que nós ganhamos, né? Do Gustavo Eiffel, tá? É aqui a Torre Eiffel. Na escultura realista, os escultores, gente, preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes a intenção política em suas obras. Deixa eu marcar aqui o política. Tá aqui, gente, política, porque, como eu falei para vocês, nós vamos perceber daqui para frente que a nova burguesia ela vai ser criticada. Ela vai ser criticada pelo que ela fazia, tá? E aí, um dos principais foi René François Auguste Rodin, acho que é Rodin mesmo, nascido em 1840 e faleceu em 1917. Ele foi um importante escultor francês, né? É dele, gente. É dele que nós vamos ter uma escultura mais aqui para frente que nós vamos ver. O que acontece? Augusto Rodin não se preocupou com a idealização da realidade, como era o pensamento neoclassicista, tá? E o pensamento romantista. Ao contrário, ele vai procurar recriar os seres tais como eles são. Como ele é, gente. O realismo ele procura ser real, já tá o nome já diz, realismo, real. Ele não quer mexer em mais nada. E aí é que tá, como eu falei, os escultores eles vão preferir temas contemporâneos, assumindo muitas das vezes uma intenção política em suas obras. E sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Gente, isso é importantíssimo, é importantíssimo. Porque o pensamento romantista vai trazer, meu Deus, que alegria, aquele pensamento de que emoção. Lá a pessoa está emocionada, não vê problema nenhum. O pensamento neoclassicista é essa escultura aqui, o pensador. Né? Muitas vezes utilizado às vezes pela filosofia, né? Porque a filosofia pensa. Observe, gente, que mesmo, né, sendo feito de ferro fundido, a gente consegue perceber alguns detalhes, né, da musculatura humana, né? Esse aqui é o pensador, uma escultura realista, tá? E é porque o homem realmente estava pensando no processo que estava acontecendo. Já na pintura, buscava-se o quê? Retratar a objetividade. Na forma que o cientista retratava os fenômenos, esquecendo, novamente, os temas antigos.
históricos e a imaginação, sendo parte da criação apenas aquilo que é real. É nesse período que surge, né, que está aqui, ó, surgimento da pintura social, que eu vou falar mais um pouquinho para frente o que é, e vamos ter o abandono dos temas retratados no neoclassicismo e romantismo. Já comentei isso, não preciso voltar aqui. E aí nós vamos ter, deixa eu ver aqui, como característica, eu já falei, né, que é objetividade, é representação com a mesma objetividade que o artista cientista, né, que o cientista trata o fenômeno da natureza. Nós vamos ter ao artista, né, e é nesse sentido de objetividade, o artista ele não vai melhorar o que ele vê, né, e vai ter a relação dos aspectos mais característicos, e específicos da realidade. E como tema, como temática, nós vamos ter a politização, deixa eu marcar aqui, nós vamos ter a politização, que é o que? A arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram injustas. A arte vai manifestar um protesto em favor dos oprimidos. Os oprimidos são a classe trabalhadora. E a pintura social, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai denunciar as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia. As pessoas de classe menos favorecidas, o povo, em resumo, tornaram-se assunto frequente da pintura realista. Os artistas vão incorporar a rudez, e aqui nós temos uma pintura que é o Ângelus, de Jean-François Millet, feito em 1850, tá? Esse artista ele nasceu em 1814 e faleceu em 1875. Corrigindo, essa pintura foi feita em 1859, tá ok? Mas os principais pintores vão ser Gustave Courbet e Edouard Manet. Nós vamos falar mais de Manet pra gente aqui no impressionismo, tá? O impressionismo, galera, ele foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Começou lá no realismo, mas aqui ele vai mudar, ele vai revolucionar profundamente. A pintura vai registrar o que? As tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, tá? Não vai ter jogo de claro e escuro aqui. As figuras não, vou ter as figuras não devem ter contornos nítidos. Nós vamos ver nas imagens mais para frente. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que causa. Gente, a sombra, ela não é nada mais, não é cinza somente, né? É a ausência de luz sobre determinada parte do objeto. E vocês podem observar que a sombra não deixa algo totalmente escuro, né? E nós vamos ter o uso de cores complementares. Aquela tabela, né? Eu vou mostrar essa tabela para vocês em aula, tá? As cores e tonalidades deixam de ser obtidas pela mistura de tintas na paleta do pintor, ou seja, deixam de ser mistura técnica e passam a ser mistura óptica. Isso é interessante
porque vai mostrar como o nosso cérebro ele é capaz de misturar as tintas sem que a gente misture na paleta, tá? Como todo momento, houve rejeição do público, momento não, perdão, gente, movimento, tá? Coloquei errado aqui. Houve rejeição do público e crítica da época. E aí nós vamos ter alguns autores, né? Pintores, que é Claude Monet, nascido em 1840, faleceu em 1926, e esse quadro nós vamos ver se chama O Passeio, Mulher com Guarda-Sol. Olha como que foi, gente. Né? A assinatura dele está mais aqui embaixo. Esse quadro é muito interessante, porque ele consegue retratar, olha a sombra aqui, ó, o efeito que ele cria da sombra. A sombra é feita assim, né? E isso aqui, gente, o mais legal e interessante é que, como eu falei, não teve mistura na paleta para escurecer. Isso é mistura óptica, tá? Nós temos, estou acabando a aula já, gente. Pierre Auguste Renoir, nascido em 1841 e faleceu em 1919, e essa pintura se chama O Pescador. Né? Isso aqui totalmente, gente, quebra o que a pintura acadêmica diz que é o correto, né? Porque não tem contornos definidos, muito bem definidos, né? Nós temos Edgar Degas, se fala assim, tá? Edgar Degas, não fala Degas, não. Nascido em 1834, faleceu em 1917, e essa pintura se chama O Recital, muito interessante, tá? Depois eu explico melhor na aula para vocês. Essa pintura aqui vai mostrar, porque na verdade não é só esse quadro, né? São vários quadros sobre esse tema, e esse aqui é o recital de dança, tá? Acontecendo. Nós temos Jacob Abraham, ou Jacob Abraham, Camille Pissarro, conhecido como Pissarro, nascido em 1830, faleceu em 1903, e essa pintura se chama Cowgirl, que é a moça cuidando do pasto, né? Olha, observem bem os traçados, a mistura que acontece aqui, ó. Nós temos alguns pontos, né? Verde um pouco mais escuro, mais intenso, outros claros, e a gente consegue perceber a nuance. A sombra colorida. Nós temos Edouard Manet, nascido em 1839 e morreu em 1880, e ele conseguiu pegar o realismo e o impressionismo. E essa figura ela é muito interessante. Um bar no Folies Bergère. Nosso Deus. O nome correto do quadro é Um bar no Folies Bergère. Se não me falha a memória, é assim que vai se falar. Não me lembro. Esse quadro, gente, observem. Observem. Esse quadro aqui, ele marca algo extremamente importante. O artista, ele está olhando, ele está de frente para a mulher. Atrás desta mulher, temos um grande vidro, um grande espelho, e ele retrata esta mulher, aqui, ó, o reflexo dela. A pessoa que está falando com ela está à frente dela. Nós percebemos que é um grande salão, né? Isso aqui faz parte do balcão, tá, gente? Né? Mesa. As bebidas. Aqui atrás os lustres. Gente, isso aqui foi maravilhoso, tá? Foi assim uma inovação sem precedente. Ele conseguiu pintar a mulher pela frente e por trás. Isso é muito interessante, gente. Isso aqui atrás, tudo que vocês estão vendo, é o reflexo. Reflexo, não é o cenário atrás dessa mulher. Essa mulher está aqui, ó. E aqui no Brasil, vamos ter Eliseu Visconti, ou Visconti, que vai pintar isso aqui, a moça no trigal. Tá? O impressionismo, ele vai fazer a fusão da luz e das sombras, a ambição de obter estátuas visíveis
a partir do maior número possível de ângulos. As obras inacabadas, como exemplo do ideal de processo de criação do artista, isso aqui principalmente em relação à escultura. E temas surgiram do ambiente cotidiano e da literatura clássica em voga, ou seja, em vigor na época. Tá ok, pessoal? Ficou um pouquinho